viver pela fé. Agora, uma fé realmente equilibrada, ajustada, conforme diz a palavra do Senhor. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Romanos, não, gente, em Hebreus. Vai ter um texto de Romanos durante aqui, mas agora é Hebreus. Diga assim, ó, eu preciso viver pela fé. Diga mais uma vez, eu preciso viver pela fé. Precisamos, meus irmãos. Precisamos. Abriram aí Hebreus 11? Nós vamos ler o versículo 1 para começar. A gente vai tocar em alguns versículos desse capítulo, mas eu quero ler agora o primeiro versículo. Se você pudesse colocar de pé e a gente ler junto. Vou ler pelo projetor para a gente estar mais... Vamos ficar de pé? Quem pode? Quem não pode, está com alguma dificuldade, não precisa, né? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Vamos todos juntos pelo projetor? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Senhor, fala conosco na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Hebreus, o livro, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para pessoas que eram da religião judaica e se converteram a Cristo. E que, com o passar do tempo, passaram a viver muitas tribulações e dificuldades. E talvez, algumas delas, estavam inclusive pensando em voltar para o judaísmo, com uma esperança de uma religião que Cristo já tinha libertado eles. E aí agora, diante disso, essa carta ela é escrita para poder justamente fazer eles entenderem como um todo que aquilo que eles viviam na religião judaica era apenas uma sombra e que a realidade estava somente em quem, gente? Em Cristo. E quando chega no capítulo 11, finalzinho do 10 e 11, vai começar a tratar sobre essa questão da fé. E eu creio que o que está escrito aqui vai servir para nós também. Talvez você também, sei lá, está edificando a tua fé ou até pensando em desistir. Não sei o que pode estar acontecendo com você. Mas eu creio que a palavra de Deus é suficiente para poder nos instruir nisso em nome de Jesus. Então nós lemos esse primeiro texto que diz o quê? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que é fé, gente? Olha ali o nosso conceito. É uma convicção e confiança profunda em quem? Em Deus, mesmo quando não vemos o cenário inteiro. Então, confiar em Deus, esse modelo de fé, ela precisa se deslocar ou se destacar do que vemos. O que vemos muitas vezes é um cenário, mas esse cenário não é o cenário todo. Pela fé, nós temos essa certeza do que esperamos, aquela convicção em Deus. Então, quantos aqui têm certeza que Deus é bom? Quantos aqui têm certeza que Deus tem um plano? Quantos aqui têm certeza que Deus tem todo o poder? Aleluia! Isso precisa estar em você, independente de quê? Das circunstâncias. Mesmo quando nós não conseguimos ver, precisamos crer. E eu vou dizer para vocês, existe uma razão pela qual é importante ter fé. Não é só para você se dar bem. Não. Mas existem razões mais profundas. Olha o que diz agora o versículo 6. Vamos abrir aí em Hebreus 11, 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, duas razões pelas quais a fé é importante no sentido mais profundo. Porque eu não tenho como me conectar com Deus a não ser pela fé. Sim ou não, pessoal? Alguém está vendo Deus aqui? Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, se você está aqui, ou você é doido, doida, dizendo que veio adorar a esse ser que ninguém nunca viu, não vê, ou você é um homem ou uma mulher de fé. E eu acredito que é esse segundo ponto. Amém ou não, pessoal? Você é um homem ou uma mulher de fé que veio hoje, junto com os teus irmãos, aqui se congregar e adorar a esse Deus que é invisível, mas é o quê? Real e digno de receber toda adoração e todo louvor. Você pode dar um glória para Ele? Não, mas eu estou falando um glória a Deus que até o capeta vai se arrepiar e sair correndo. Dá um glória aí. Aleluia. Porque a gente crê, irmãos. A gente crê que quando nos reunimos no nome dEle, Ele se faz presente. E isso é uma realidade, amém ou não? Isso é uma realidade, então apresenta teu culto, tua adoração, tua devoção a Ele, em nome de Jesus. Então, primeira razão, a fé nos permite nos conectar com Deus. E segundo, se você quer agradar a Deus, tem que ter fé. Sim ou não? Tem que ter fé. Olha o que diz o texto que nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas isso e aquilo outro. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso confiar profundamente no Senhor. Quantas vezes a gente está ocupado até com as coisas de Deus e com tantas coisas, mas a gente não consegue descansar em Deus. Será que ter fé em Deus é somente fazer coisas para Deus? Não. É também. Mas é também não fazer e confiar de que Ele cuida de nós. É confiar de que eu posso fazer minha parte, mas precisarei descansar naquilo que é a parte de Deus. Naquilo que o Senhor nos faz viver. Ainda há um terceiro motivo. Abre em Efésios 3:12. Olha o que diz essa palavra. Efésios capítulo 3, verso 12. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Ou seja, quando a gente entra na presença de Deus, através da fé, Ele nos capacita a viver a vida aqui. Ele nos capacita a viver esse momento aqui. Então a fé bíblica, ela não é um otimismo cego. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo, que é o que muito se desenvolve por aí. Ou com otimismo. Ah, você precisa ser uma pessoa mais otimista. Tudo bem, mas é diferente de ter fé. Vocês querem entender, por exemplo, como é fé? Não sei se vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos conta a palavra de Deus. Homens que eram tementes a Deus, que confiavam no Senhor. E que por sua confiança no Senhor foram ameaçados de serem lançados dentro de uma fornalha. E você sabe o que foi que aconteceu quando disseram para eles, olha, se vocês não obedecerem, se vocês não se dobrarem aos deuses da nossa terra, se vocês não se dobrarem diante do imperador, diante do governante, do rei, vocês vão ser fritos. Deve ter sido daí que veio aquela forma do pessoal dizer, rapaz, estou frito agora. Deve ter sido daí que veio. Enfim, você sabe qual foi a resposta daqueles homens diante disso? Eles disseram assim, olha, eu te digo que se nós temos um Deus que é poderoso para nos livrar da tua mão, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos negar o nosso Deus. Essa é a fé
robusta. É a fé equilibrada, ajustada. É a fé que sim, crê no impossível, crê no que pode ser alcançado, no milagre, em tudo, mas é a mesma fé que na outra face dela, ela diz assim: ainda que nada disso aconteça, só me dobrarei diante do Senhor, só a Ele adorarei, só a Ele servirei. Ainda que seja no dia mais difícil da minha vida, é diante dEle que eu vou me dobrar. Quantos estão entendendo isso? Quantos entendem então que a fé que é robusta, ela precisa ter essas duas dimensões, e que não é simplesmente um pensamento positivo? Sabe por quê? Porque você vai ter reveses na sua vida, e não poucos. Você vai ter dificuldade, aflições, como Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Agora, quantos aqui querem ter essa fé madura? Então diga: eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer, mas eu preciso crer que ainda que Ele não faça, Ele continua sendo Deus na minha vida. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Precisamos confiar não somente para andar com Ele, mas inclusive para padecer com Ele, se for necessário. Quantos aqui dizem assim: olha, Alex, eu mesmo estou padecendo coisas, e eu sei que é por amor a Deus? Levanta a tua mão e diga assim: olha, eu sei que eu estou passando isso, eu sei que é por amor a Deus. Deus é contigo e te fortalece. Agora, se você diz: Alex, eu estou padecendo porque eu sou desobediente mesmo, então o Senhor te perdoe, te levante e te faça caminhar também. Em nome de Jesus. Então, quando a gente vê e tem fé, essa fé vai nos capacitar a vencer. Que música maravilhosa, irmãos. Hoje o louvor trouxe para nós aquela que Cris cantou aqui nessa noite, que fala sobre o medo. E eu trouxe aqui um comparativo entre medo versus fé. Como é diferente quando você anda em medo e quando você anda em fé. Vamos ver algumas diferenças sobre isso. Primeiro, quando você anda em medo, você está concentrado sempre naquilo que pode dar o quê? Errado. Sempre. Você sempre, a pessoa te entrega um copo d'água e fala assim: rapaz, tá, o copo está na metade. Você fala: esse copo está quase vazio, né? Senão você fala: não, velho, está quase cheio. Você só pensa no que pode dar errado. Você só pensa que é como se o mundo estivesse conspirando contra você, que todas as pessoas estivessem conspirando contra você. Mas deixa eu te dizer, há um Pai, um Deus amoroso que tem planos a teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Então nós temos um Deus maravilhoso e a gente não precisa ter medo. Olha como é que é a fé se concentra então em quê? Nas promessas e no poder de Deus. Deus tem promessa na tua vida ou não tem? Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Então, meu irmão, você precisa crer e confiar que essas promessas vão de se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Não abra mão. O inimigo quer te lançar num abismo de medo. Não abra mão, porque o Senhor é contigo. Tenha fé. Olhe para quem está perto de você. Tenha fé, meu irmão. Creia nas promessas do Senhor. Creia que o Senhor está no controle e que o Senhor está cuidando de você, em nome de Jesus. Tem um hino antigo da harpa, não sei quem vai lembrar, mas o refrão é tão fácil. Diz assim, ó: firme. Rapaz, não sabia que tinha tanto crente velho aqui nessa igreja. O sangue de Jesus tem poder. Se você, meu irmão, não conseguiu acompanhar essa canção, você é um crente da nova geração. Você é um crente agora mais recente. Agora os naftalina e os naftalina vão firme nessa música aí.
Que mais? O medo paralisa a pessoa. O medo te faz ficar parado, o medo te faz ficar sempre estagnado, enquanto a fé o quê? Move. Jesus Cristo disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte o quê? Mova-se. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se mova. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o inimigo ficar te acusando com o dedo na sua cara. Tira o dedo dele da sua cara e diga, eu creio nas promessas do Senhor. Eu não vou ficar parado. Eu vou me mover pela fé. Eu vou me mover pela fé. Quantos aqui dizem, Alex, se eu não tivesse me movido pela fé, eu não tinha saído de casa hoje? Levanta a tua mão e diz, olha, falou comigo, agora aconteceu comigo. Se não fosse a fé, eu tinha ficado dentro de casa. Mas eu vim pela fé, porque eu sabia que Deus ia falar algo comigo, e Deus está falando ao teu coração. Então recebe a palavra do Senhor nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não estava nem aqui. Aleluia, está aí. E você está aí. Levanta então, levanta a mão e dá um glória. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Tá feliz de ficar e tá pronta se Deus quiser o quê? Tá robusta ou não tá? Tá robusta, minha filha. Amém. Glória a Deus. Amém, minha filha. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Yaya. Deus te abençoe. Dá uma palma ao Senhor. Aleluia, minha filha. Se diante do dia mal você se mostrar fraco, pequena vai ser tua força. Mas se você se achegar ao Senhor, se você se colocar diante do Senhor, Ele vai suprir as tuas necessidades em nome de Jesus. Além disso, quando a gente anda pelo medo, existe falta de confiança e um foco exagerado em quê? Nas ansiedades mundanas. Você se torna uma pessoa ansiosa, você se torna uma pessoa presa na ansiedade, enquanto o Senhor está dizendo para você por que você está se comportando assim. Tem gente que pensa que, claro, irmãos, a gente sabe que existem tipos de ansiedade que podem ser consideradas, inclusive, o quê? Enfermidades. Mas, no geral, ansiedade é pecado mesmo. Viu, irmãos? Porque Jesus disse, não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Se Ele disse isso e eu não obedeço, o que é que eu estou fazendo? Desobedecendo. E desobediência é o quê? Pecado. Pecado. Não estou falando dos diagnósticos extremos. Eu estou falando dessa ansiedade que muitas vezes nos assola todos os dias. E que é uma falta de quê? De fé. É uma falta de fé. Um modelo como a fé é renunciada. E você prefere andar com medo, com uma falta de confiança. Ai, meu Deus, eu não sei. Sim, eu não sei, mas minha alma, você precisa saber que Ele sabe. Então a gente tem que disciplinar, falar o nosso coração, falar a nossa alma. Se você deixar o teu coração falar por si só, ele sempre vai te conduzir para aquilo que não deve.
O coração, irmãos, a alma precisa ser educada e disciplinada pela palavra do Senhor. A gente precisa dizer para a nossa alma, diga assim, minha alma, diga aí, minha alma, confie em Deus. Você precisa dizer para a sua alma isso, porque senão ela vai querer confiar em quê? No sistema, nas coisas daqui, em você mesmo. Então, quando o coração vier e dizer, mas eu não posso isso, não posso aquilo, não consigo isso. Mas meu Deus pode, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, enquanto o medo anda desse jeito, a fé, ela é definida como essa confiança em Deus, em suas promessas. Olha o que diz Isaías 41, 10. O Senhor dizendo para mim e para você nessa noite, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. A Bíblia, irmãos, está repleta de exemplos de fé. Repleta. De pessoas que viveram a fé. Uma das coisas que a gente precisa fazer ao ler a Bíblia é ver como é que a fé funcionava, era ativa na vida dessas pessoas. Eu trouxe aqui 3 destaques, só para a gente lembrar rapidinho. Esse texto de Hebreus, inclusive, se você quiser ler ele todo, do 1 ao 40, na sua casa, hoje ainda antes de dormir, ou amanhã, não sei. Mas essa é a leitura de hoje. Quantos estão fazendo a leitura anual da Bíblia aí, pessoal? Pegaram esse texto hoje aí? Lembram disso? Quem está atualizadinho pegou hoje aí? Esse texto que eu estou lendo aqui hoje é da leitura anual da Bíblia de hoje, né? Então, esse texto mesmo de Hebreus 11, ele tem vários exemplos de fé, de pessoas que alcançaram coisas pela fé. E eu quero citar aqui, por exemplo, o caso de Abraão, gente. Lembra de Abraão? Abraão é chamado o pai de quê? O pai da fé. E qual foi o lance de Abraão, dentre todas as coisas? Olha, Abraão, ele foi chamado por Deus para deixar toda a estrutura que ele tinha e ir para um lugar que Deus ainda ia o quê? Mostrar. Depois, na vida de Abraão, e Abraão saiu de casa, deixou todo o seu conforto, tudo que lhe amparava, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele só sabia que Deus tinha um lugar. Agora, onde era, ele não sabia. Mas ele confiou. Ó, se o Senhor está mandando eu sair, mesmo que eu não saiba para onde é, mas eu sei que Ele está o quê? Comigo. Ele vai me guiar a cada passo do caminho até que eu chegue aonde Ele falou. Amém ou não? Mas também teve outro elemento na vida dele. Porque Deus pediu a ele o seu filho. Deus havia prometido que ia dar um filho para Abraão. Abraão se acordou com Sara, que era a esposa dele, para terem esse filho com uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Uma escrava que eles tinham, para que Abraão tivesse relações com ela e tivesse um filho para ele. E quando eles tentam fazer dessa forma, Deus diz, não era isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que ia dar um filho para vocês, e vocês precisam crer e confiar que eu vou dar esse filho para vocês por intermédio de vocês. E eles creram, e Deus deu um filho para eles. Como era o nome dele? Isaque. E quando Isaque nasceu, meu irmão, pense, Sara velha, Abraão velho, já viu pai velho como é que fica, pessoal? É tipo avô. Tipo avô e avó. Você quer ver a criança ficar prejudicada? É casa de avó, né, gente? Tô brincando, pessoal, não quero contenda com ninguém. Mas é porque avô e avó tem aquele amor e não quer ter aquela mesma disciplina que pai e mãe tem, né? Dá uma liberada. Aquilo que não pode em casa, ir lá na casa do avô e da avó. Mas enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Que Isaac, ele era muito amado. Porque ele era esse filho da promessa. E eles ainda, por causa da idade, ser um filho da velhice e tudo, eles ficaram, sabe, muito. E Abraão, então, e Deus chega para Abraão e diz, vou pôr a prova. Vou pôr a prova o quê? A fé. Eu quero o teu filho, o teu único filho, o teu filho chamado Isaac. Fale, Alice, querida. Foi. Perfeito. Aí você vai me entregar seu filho, seu único filho, o filho a quem tu amas, quem?
Isaac. Você vai levar ele no cume do monte e vai sacrificar ele para mim. E aí o que aconteceu? Ele fez isso, irmãos. Ele pegou Isaac, levou do seu lado e disse: vamos, meu filho, nós vamos adorar a Deus. Irmãos, quantos entendem que ter fé também significa sacrificar o que for necessário? Renúncias, entregas a Deus. Nada pode ter o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que estar acima de tudo. E lá vai ele e o menino toda hora: pai, vem cá. A gente está subindo, beleza? Cadê o cordeiro para ser morto? Calma, filho. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E aí, foi assim mesmo. Caminhando, e quando chegou lá, cadê o cordeiro? Não, filho, esse cara é você. É você, filho. E aí ele amarra o filho e coloca no altar. E quando ele pega aquele cutelo que vai imolar o seu filho em sacrifício a Deus, o anjo do Senhor diz o que, Alice? Basta. Basta. Pode parar. Olhe para o lado. E quando ele olha para o lado, eis ali um cordeiro que estava embaraçado nos ramos pelo chifre. Deus proveu o cordeiro e tirou aquele cordeiro e colocou no altar e substituiu quem? Isaac. E aquilo tudo está apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que também substituiu a nossa vida e que foi sacrificado em nosso lugar. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu trouxe aqui também Noé. Noé, quem foi Noé? Noé, um cara no meio do nada ali, o Senhor chega para ele e fala assim: Noé, faz uma arca gigante. Aonde, Senhor? Aqui mesmo. Senhor, mas não tem nenhuma água aqui perto para caber uma água. É porque vai chover, Noé. Vai chover muito. Eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. E você sabe o que é que Noé fez? Noé ouviu a voz de Deus e simplesmente o quê? Obedeceu. Ele saiu, foi fazer aquela arca e começou. Tá, tá, tá. É Noé que está batendo. Tá, tá, tá. Uma arca está fazendo. Ele está obedecendo. Enfim, essa não é da época de nenhum de vocês aqui, eu imagino. Essa é bem anterior. Acho que nem existe mais esse vinil, nem existe mais. Sabe quanto tempo Noé demorou para fazer a arca? Mais ou menos, irmãos? 100 anos. Era uma obra grandiosa. Agora eu vou lhe dizer, no dia que Noé bateu o último prego, Deus disse: agora vai chover. Porque Deus tem suas promessas, mas tudo tem o tempo certo de acontecer, e a gente precisa confiar em Deus. E talvez tem coisas também na nossa vida que ainda não aconteceram, porque a gente, em obediência, a gente não foi lá construir o que precisávamos construir. Porque a gente não foi lá obedecer no que precisávamos obedecer. E enquanto não se cumprir a tua obediência, como Deus vai cumprir a parte dele? A palavra de Deus diz: quando Noé concluiu a arca, começou a chover, como Deus havia prometido. Então, pela fé, precisamos obedecer, mesmo que não vejamos. As pessoas passavam por Noé e diziam o quê, gente? Oxi, 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 oxi. Se fosse aqui, né? Oxi, 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 oxi. Cada região é uma coisa, mas aqui seria bem assim. E o último que está aí na nossa mensagem é Moisés, irmãos. Moisés, que foi um homem muito usado por Deus. Desde da sua infância, desde o seu nascimento, protegido, porque Deus tinha o quê? Um plano, um propósito. Quantos sabem que Deus tem um plano na tua vida? Antes mesmo de você ser gerado na barriga da tua mãe, confia no Senhor. Ele tem um propósito e um plano. Quantos creem nisso? Dá um glória aí. E aquele homem que nasceu já perseguido, ficou escondido, depois foi parar dentro da casa do faraó.
E no tempo oportuno ele rejeitou tudo que tinha no Egito para obedecer o propósito de Deus. E foi esse homem que liderou a saída do povo de Deus. E que depois atravessou o quê? O Mar Vermelho. Eu não sei se você já atravessou mares vermelhos na tua vida. No dia que o povo estava na frente do mar, reclamando, e gritando, e amedrontado, e aí Moisés vai orar e dizer: Senhor, e agora a gente está aqui diante desse mar, atrás vem Faraó. Você já gosta, né, Gláucia? O repertório de Gláucia, vocês não têm nem noção, irmãos. É um negócio impressionante. Aí o que acontece? Senhor, o que a gente vai fazer? O Senhor diz para ele: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. A fé, irmãos, precisa avançar. A mesma fé que vai e ora precisa também receber a palavra de Deus e o quê? Avançar. Precisamos receber a palavra de Deus e avançar naquilo que o Senhor quer para nós. Abre em Romanos 4, não falei que ia ter Romanos? 4, versículos 20 e 21. Romanos 4, 20 e 21. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Você pode então dar um glória? Você pode confiar plenamente, estar convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que te prometeu? Ele é homem para que minta? Ele é filho do homem para que se arrependa? Ele é Deus, Ele é fiel em cada uma das suas promessas. Diga: o Senhor é fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Aleluia. Mas, irmãos, estamos em Hebreus 11, não é isso? Mas se você abrir Hebreus 12 agora, versículos 1 e 2. Olha o que diz essa palavra. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Meu irmão, minha irmã, ative seu coração, alinhe o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba nessa noite uma palavra que fortaleça a tua fé, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meu irmão, nós temos um Jesus que confiou no Pai. E esse Jesus que confiou e teve fé no que o Pai lhe disse. Olha a fé de Jesus. A fé de Jesus é assim, ó: filho, vai lá, porque você vai sofrer, você vai passar por muitas coisas, eles vão te matar. Mas tudo isso faz parte do meu plano para salvar a muitos. E eu vou te ressuscitar. E Jesus creu, confiou no Pai. E esse mesmo Jesus que creu e confiou no Pai é o mesmo que hoje chama a mim e a você a confiar nele, a ter fé nele. Então, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi um exemplo de fé perfeita ao Pai. E toda a fé começa e termina nele. Agora vamos trazer para um contexto prático para a nossa vida. Como é que essa fé se manifesta na nossa vida diária? Vamos ver, irmãos. Primeiro,
A fé, ela se manifesta na vida diária confiando em Deus. Cada aspecto da nossa vida. Eu confio em Deus, eu fui na igreja domingo, mas amanhã você já está com a cabeça quente, sei lá, por causa de questões de grana, ou porque você não dá certo em um relacionamento, ou porque as coisas na tua casa, no teu casamento com um filho, ou as coisas não estão legais em casa. Confia em Deus. Confia a Deus. Faz tua parte e o restante entrega aonde? Nas mãos do Senhor. Mas às vezes a gente entrega as coisas a Deus e continua segurando, irmãos, do outro lado. Sabia disso ou não? Deus, eu estou aqui te entregando. Aí Deus pega e a gente também está brigando e segurando. Faz tua parte e o quê? O restante confia ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele vai fazer. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Então nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Como é que eu posso viver minha vida de fé diariamente? Orando. Irmãos, o ato mais profundo que eu creio, seja de fé, é uma vida de oração. É a coisa mais singela, simples, básica, mas também mais profunda. Ninguém ora, irmãos, ou ninguém tem vida de oração, se não confia que Deus existe. É por isso que fé é aproximação em oração. É quando a gente bota o nosso joelho no chão e fala assim: agora pode o mundo inteiro acabar, porque eu confio em Ti. Eu sei que eu estou em Ti, eu estou guardado em Ti. Quando a gente dobra o nosso joelho e se achega ao Senhor. O que mais? Na vida diária precisamos também ler a palavra, a Bíblia. Meditar nela todos os dias, irmãos. Obedecer a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Eu preciso saber o que é que a palavra de Deus me garante como filho, filha de Deus. E como é que eu vou saber se eu não meditar na palavra? Quantos estão procurando ler suas Bíblias, irmãos? Dá um sinalzinho aí. Quem está lendo Bíblia aí? Leia a sua Bíblia todos os dias. Você não se alimenta todo dia? Leia a sua Bíblia todos os dias. E por fim aqui, esperança. Mantenha a sua esperança, a fé, mesmo em dias difíceis. Confie em Deus. Tem horas, como a gente cantou aqui. Deixa eu lembrar o trecho da música. Quando fala assim... Aquela... Pam, 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 pam. A gente cantou. Que fala assim... Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que o medo bate na porta, a angústia, a ansiedade bate na porta. Eu não estou falando disso como se eu fosse um protegido, que também não passo por isso, não. Eu tenho minhas lutas também. Só que a gente precisa empurrar isso com a fé. A gente precisa se chegar confiado no Senhor e deixar a paz dele, que excede o entendimento, vir e guardar os nossos corações e as nossas mentes. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou com medo. Dobra teu joelho e vai orar. Não vai assistir série da Netflix, não. Dorama não vai te encher do Espírito Santo, não. Vai orar. Depois que tu terminar de assistir o dorama, tu vai ter chorado, rido. Aí depois que passa 5 minutos, tu vai estar com aquele buraco espiritual dentro de você, porque não te supre. Vai orar, vai buscar a presença de Deus. Vai falar com Deus. Porque eu estou demorando para dormir. Desliga tudo e vai conversar com Deus até pegar no sono. Se não pegar no sono, não pegou. Continua lá com ele e acabou. Se emendar um dia no outro, emendou. Chama por Deus, confia no Senhor.
Ele é poderoso para te suprir. Se ele estiver te incomodando, porque ele pode te dar o sono, mas se ele quiser que você fique acordado, você não vai perder produtividade no outro dia, não. Ele vai te suprir no outro dia, mesmo que você passou a noite toda acordada. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já. Já teve, não, mais de uma vez, noite de eu ficar praticamente a noite toda acordada, e no outro dia não perder produtividade por causa disso, não. Porque o Senhor supriu. Quem cuida de nós é o Senhor. Porque senão você alimenta mais uma ansiedade, sabe qual é? Ai, meu Deus, não dormi. Além de tudo, não dormi. É mais um ponto, meu Deus. Então alimenta a esperança no Senhor, em nome de Jesus. Porém, quando você está andando por fé, ou quer andar por fé, muitos obstáculos podem surgir. Eu trouxe alguns aqui também para a gente, já chegando para o final da nossa mensagem. Quais são esses obstáculos à fé? Primeiro, a dúvida e o medo. A gente já falou sobre isso, eu não vou falar de novo. Dúvida e medo. E eu quero só fazer um destaque aqui sobre isso. Na ponta da linha, dúvida e medo é falta de confiança no amor de Deus. Quem é aperfeiçoado no amor vai sendo liberto de quê? Do medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, quanto mais você cresce nessa confiança no amor de Deus, mais o medo o quê? O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Diga para quem está perto de você: seja valente. Confia no amor de Deus. Outra coisa que nos enfraquece, que é obstáculo à fé, são as aflições que a vida traz. Quem é que gosta de passar por aflição? Se você pudesse viver livre de problemas, você não vivia, não, é? Oxe! Eu queria viver livre de tudo quanto é problema. Mas a vida tem tribulações e aflições, irmãos. A vida tem isso, então a gente precisa aprender a conviver com elas. Ter ânimo diante das circunstâncias da vida. Terceiro, uma coisa também que atrapalha muito a fé é distrações, porque para desenvolver a fé você precisa estar em relação com Deus. E o mundo hoje oferece muitas distrações. É uma pena, por exemplo, saber que tem gente aqui, espero que não, mas em tese, tem gente aqui que o único momentinho que vai ter dedicado a Deus essa semana é o culto do domingo. Você acha que isso é suficiente? Não, a relação com Deus precisa ser desenvolvida dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, minuto a minuto. Então não deixe nada te distrair. Cuidado com as coisas que tomam demais o teu tempo. Porque quanto mais você é tomado do teu tempo, mais a tua carnalidade é trabalhada e a tua espiritualidade vai sendo o quê? Mirrada, enfraquecida. Quanto mais tempo você dedica ao Senhor em oração, meditação na palavra, servindo ao Senhor, mais você é fortalecido na fé. Cuidado com as distrações. Quer ver outra coisa também que é um obstáculo à nossa fé? As decepções. Você teve fé, você confiou uma coisa, você implantou um projeto, você abriu um negócio, você fez uma coisa, entrou num relacionamento, você fez algo e de repente estava num casamento, numa família e de repente vê tudo o quê? Desmoronar. Aquilo te gera uma decepção profunda. Meu irmão, deixa eu te dizer, se agarre só a Deus. Se agarre só a Deus, porque só Deus é fiel. Só Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu acho linda aquela parte da música que a gente cantou. Que você me surpreendeu continuando sendo o mesmo. Que linda essa poesia, que linda essa parte poética dessa música. Você me surpreendeu, porque geralmente a gente se surpreende com aquilo que mudou, com o que é novo. Não, você me surpreende, porque continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia. E por fim, a gente tem um combate contínuo com os nossos pensamentos. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pensa. E que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Pense o seguinte. Pense que os pensamentos, irmãos, são como bichos
bravos, selvagens, que ficam rodando dentro de nós, dentro das nossas mentes. Bichos bravos que vão para um lado, vão para o outro, bagunça tudo, pula para cima, pula para baixo, arrasta você para a alegria, arrasta você para o desânimo, a tristeza, puxa para um lado, puxa para o outro, uma hora você está confiando, outra hora não está, uma hora... O pensamento é assim, os pensamentos. Aí a Bíblia diz, você precisa pegar eles e levar eles em cativeiro. O que é isso? Você tem que laçar eles, puxar e caminhar ele para o lugar o quê? Onde devem ir. Cada pensamento. Eu estou pensando nisso agora. Isso provém de Deus? Se provém, eu vou guardar. Se não provém, eu vou botar para onde? Para fora. Senhor, retira isso da minha mente. Não provém de ti. Isso, aquilo, outro, pensamento de derrota, de autocomiseração, sei lá. Repreende isso. Eu sou amado por Deus, eu sou cuidado por Deus, eu sou cuidada por Deus. Amém ou não? Então, quantos entenderam que pensamento não pode andar solto? É o que diz a palavra. Porque senão vai se tornar um obstáculo o quê? A tua fé. Então amarra eles, coloca eles subjugados à obediência de Cristo, ao que Cristo diz, ao amor de Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 24. A gente vê a história de um pai que tinha um filho que passava por muitas lutas. E os demônios arruinavam a vida daquele menino. E o pai daquele menino levou aquele menino para que os discípulos expulsassem aquele espírito imundo. E os discípulos não conseguiram expulsar. E o pai disse, olha esse espírito imundo, cada hora quer jogar esse menino no lugar, às vezes é na água, às vezes é no fogo. É uma maldade, é uma coisa terrível. E eu trouxe aqui para os teus discípulos, mestre. E eles não conseguiram expulsá-lo. E Jesus diz, olha, tudo é possível aquele que crê. Se você crê, o teu filho vai ser liberto. E passou um rabo de olho para os discípulos e falou assim, daqui a pouco a gente conversa. E aí Jesus olha para aquele menino e diz, espírito surdo, mudo, espírito imundo, sai dele agora. O mesmo Jesus está aqui hoje, viu? Se tiver espírito imundo aqui, sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Tiver espírito afrontando vidas, dominando corações aqui, sai agora, em nome de Jesus. Se você estava cego, vai ficar vendo agora. Se você estava paralisado e se tinha encosto sobre tua vida, sai agora, no nome de Jesus. Jesus está presente. Aí, irmãos, o espírito imundo sacudiu o menino e jogou no chão como morto. E Jesus foi lá e levantou o menino e entregou para o seu pai. Mas uma coisa interessante que eu destaquei nesse versículo 24. Olha o que é que ele diz. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha... Vocês não percebem que existe meio que um paradoxo, um negócio complicado nessa frase? Sim ou não? O cara disse, eu creio, e ao mesmo tempo ele disse o quê? Ajuda-me a vencer. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é sinceridade. Isso chama-se sinceridade, franqueza. Jesus gosta disso. É assim que lida com Deus. Com Deus você tem que ser o quê? Transparente. Não adianta só dizer eu creio e lá dentro o quê? Não está crendo. É o que aconteceu com ele. Ele diz eu creio. Não, eu vim aqui porque eu creio. Mas eu sei que eu não creio direito, não. Me ajuda na minha incredulidade. A gente precisa dizer essa oração para o Senhor. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Ó Senhor, eu confio em Ti, mas não a esse ponto. Então me ajuda na minha incredulidade. Ó Senhor, eu acredito em Ti. Eu fui na igreja domingo.
Mas a ponto de renunciar aos prazeres desse mundo, ainda não, Pai. Eu preciso confiar em Ti. Me ajuda na minha incredulidade. Porque minha fé só está servindo para eu ser frequentador de igreja. Me ajuda na minha incredulidade. Ah, você não tem esperança que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Não, rapaz, eu creio. Mas, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, a confiar em Ti. Me ajuda a descansar em Ti. E aí a gente vai fortalecendo a nossa fé com a palavra. A gente vai fortalecendo a nossa fé com orações o quê? Sinceras, como eu falei, sem esconder nada do Senhor, dizendo toda a verdade para Ele, conversando sempre com Ele, com regularidade e abertura. Aí a gente também congrega, porque viver em comunidade também nos fortalece, sim ou não, irmãos? Congregar nos ajuda a prestar contas uns aos outros e nos encorajar mutuamente. Quando a gente se vê, a gente se fortalece na fé, a palavra é ministrada, a gente louva ao Senhor, e isso também agrega no fortalecimento da nossa fé. E ter um coração sempre grato. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor. Alex, eu vou ser grato? Você vai ser grato lembrando-se de toda a fidelidade do Senhor, no passado, hoje e para sempre, e no futuro. Porque gratidão, irmãos, é confiar no Senhor. Quantos vão sair daqui nessa noite com uma fé em prática? Vão sair? Mas Tiago diz, capítulo 2, verso 17, a fé, se não tiver obras, ela é morta. Então essa fé precisa se revelar no teu dia a dia agora, quando você sair daqui. Ah, eu estou com uma dificuldade de perdoar alguém. Pô, cadê tua fé? Ah, porque fulano me feriu, porque isso aconteceu. Perdoe. Ah, mas eu não sinto. Não estou falando de sentir, eu estou falando de ter o quê? Fé. Ação. Libera porque você confia que primeiro quem te perdoou? Jesus. E se Jesus me perdoou, quem sou eu também para não perdoar? Você quer ter fé? Seja um pacificador. Seja um agente da paz. Ajude as pessoas. Eu tive uma ideia da gente fazer um vídeo com o pessoal do MAAP. Eu vou ver se a galera do MAAP topa a gente fazer. Olha a ideia como é. Vou fazer logo, como é que o pessoal diz? O spoiler. Uma pessoa crente. Uma pessoa crente. Aí essa pessoa tem uma caneca de crente, uma frase de crente. Já vai imaginando as cenas, viu, pessoal? Ela tem uma camisa de crente com aquelas frases de crente. Ela tem uma pulseira de crente. Ela tem um adesivo no carro de crente. De preferência aquele peixinho. Sabe qual é aquele peixinho? O ictus. Quem já viu o ictus? Aquele peixinho que é tipo assim, tipo uma marca secreta de que só os crentes saberão que eu sou crente, ó. Um ictus aqui no meu carro. Aí a pessoa com tudo, com toda essa indumentária, presta atenção, essa pessoa está com tudo isso, né? Vestindo a camisa de crente, saiu de casa agora, depois de ter tomado um café na sua xícara na sua caneca de crente, com a pulseira de crente, aí entra no seu carro de crente, aí encosta no estacionamento, e aí de repente alguém está lá no estacionamento, tentando botar as compras no fundo do carro, e as compras caem todas no chão. Aí o crente passa no celular, voltando para o seu carro, olha para a pessoa, passa direto, entra no carro, liga o carro, dá sua ré, olha para a pessoa lá, se estribuchando, para pegar tudo aquilo que caiu no chão, e simplesmente vai embora. O que vocês acham desse vídeo? Legal para a gente botar na nossa página da igreja, né não? Curtinho, um minutinho. Vamos pensar nisso aí? Porque, irmãos, ajudar os outros faz parte da fé. Estar sensível ao que Deus está fazendo em volta de nós. Ter humildade para reconhecer. Fé é também humildade. É não se considerar superior a ninguém, mas considerar sempre o outro superior a você.
Fé é você não se acomodar com o seu pecado, é você hoje aqui, que está aqui hoje, chegou aqui hoje nutrindo pecados, levantar hoje e dizer, a partir de hoje, ó Deus, seja diferente na minha vida, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero hoje me entregar nisso aqui, eu quero hoje me libertar disso aqui, me ajude. É não se acomodar nos pecados, é procurar servir ao Senhor, é procurar amar a sua família, mas a sua família de fé também, e a sua família que Deus te deu para você cuidar. Tudo isso são formas, irmãos, que a gente vai ver a fé em ação. Porque hoje em dia, sabe como é que as pessoas veem a fé em ação somente, prioritariamente? Porque Deus vai me dar isso. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Vai me dar, me dá, me dá, me dá. É o espírito da sanguessuga. Que só diz o quê? Dá, dá, dá. É assim. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá, dá. Quem conhece essa música? São poucos repertórios que tem essa, viu? Poucos. Se você pegar só as coisas daqui dessa terra, vai embora, fica tudo aí, não leva nada. Não leva nada. Então eu quero desafiar você nessa noite a responder com fé diante dessa mensagem. Colocar sua vida diante de Deus. E como é que você pode fazer isso? Primeiro, em que área é que Deus está pedindo para você confiar mais nele? E que você hoje pode tomar uma posição? Ah, Alex, isso aqui eu nem oro mais. Já ouvi gente falar sobre isso. Não, meu irmão, minha irmã, você precisa orar. Você precisa orar e apresentar diante do Senhor. Aonde é que você precisa confiar mais nele? Onde é que Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, por que tu me entregou isso, mas aquilo ainda não? Por que tu já fez essa parte do caminho, mas aquele ainda não? Segunda pergunta de reflexão, qual é o medo que você precisa abandonar hoje? Você tem medo de quê? Por que não entrega isso hoje nas mãos do Senhor? E fica livre desse medo em nome de Jesus. Terceiro, existe alguma renúncia? Algum passo de obediência a Deus que você está mantendo pecado ou desobediência na sua vida e que hoje você precisa obedecer e parar de evitar esse caminho de obediência que Deus quer para a sua vida? Tem algo que você precisa se posicionar hoje? Nós precisamos responder em fé diante da palavra que foi ministrada. E talvez para você que está aqui hoje ainda não abriu sua vida para Jesus, ainda não confessou a Ele publicamente como seu Senhor e Salvador. O principal passo de fé que alguém precisa dar é o de render-se a Jesus e começar um relacionamento com Ele. E isso pode acontecer hoje. Basta que você se entregue para Ele. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé, diante dessa reflexão. Eu quero que você apresente sua vida diante dele, diante de algum desses aspectos que nós colocamos aqui. Feche os seus olhos agora.